Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, o universo conspira a nosso favor, né? Estamos começando mais um Papo com Elias e a ideia do programa é sempre aquela que eu gosto de falar. Todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber como contar essa história. E esse é o objetivo do nosso Papo com Elias, para ampliar os horizontes de você que está nos acompanhando, tá bom? O convidado de hoje tem coisas bem especiais assim. É um cara que eu conheci ele numa época, ali nos anos 90, em que ele era um cara muito ativo na comunicação aqui em Belo Horizonte. Seja no rádio, seja na TV, na época não tínhamos internet, mas tínhamos o celular. No celular ele começou a trabalhar com umas coisas bem diferentes assim naquele momento. E muito trabalho, deu muito certo. Festas também e outras coisas mais. Deu tão certo que ele foi para São Paulo. Muita gente envolvida, muita grana também, mas, cara, de vez em quando a vida dá uns avisos pra gente. E aí ele teve que dar uma parada, porque a saúde falou pesado, pegou pesado. E aí ele vai mudar muito a sua vida. Vai mudar completamente. Ele vai sair da cama do hospital e vai lá para o cume do Everest. E aí a vida muda. E a vida continua dando sinais. Agora, sabe qual que é o trampo dele? É ser um vovô sadio, tanto na mente quanto fisicamente. Isso é muito legal. Claro que ele continua com comunicação. Prazer enorme ter aqui comigo, meu querido Gustavo Ziller. Ziller! Meu camarada. Cara, que legal o jeito que você contou a minha história. Eu tô emocionado aqui. Cara, mas aí é o meu jeito de te ver. Pode crer. Não, e você conhece, né? Sim, a gente se conhece há muito tempo, né? Claro. Mas, pô, que legal. Eu vou cortar esse, a gente estava falando disso, vou cortar esse pedacinho e vou começar a mandar para as pessoas. Pode mandar. Quer me conhecer aí, ó? Escuta o Elias. Muito bom. E eu geralmente começo pela infância, mas hoje eu vou começar pelo contrário. Eu quero começar pelo vovô. Legal. Eu estou achando muito interessante. Outro dia eu vi uma entrevista sua, você preocupado em viver mais tempo por causa das netas. Isso. Que história é essa? Ô, Elias, vou te contar uma história que começou com meu pai, cara, que foi muito interessante. Assim, para começar, meu avô sempre foi uma figura muito presente na minha vida, né? Vovô era um cara muito presente, então eu tenho essa recordação de avô. Eu não tive avô materno, ele faleceu muito novo, com 40 e poucos anos, mas meu avô paterno, ele era muito presente na nossa história. Então, a memória afetiva que eu tenho com a palavra vovô é muito positiva, entende? O meu vovô era um vovô legal. Legal, presente. Presente, ali. Legal, um vovô massa. Aí, cara, quando a Joana nasceu, que é a minha filha mais velha, a nossa filha mais velha, que é mãe da Cel, que é a enteada dela, e da Amora, eu virei pro meu pai, um belo dia, ela já tinha um ano e pouco. Você foi pai muito novo. Eu fui pai muito novo, eu tinha 25 anos. Isso. Aí a Jojo já tinha completado um ano, eu estava com 26 para 27, eu faço aniversário no meio do ano. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, ô pai, hoje eu entendo quando você fala que filho é o amor maior. Agora eu entendo que não existe amor maior do que isso. Aí meu pai me deu uma cutucada assim, espero você ter neto. Que legal, velho. Aí é isso, entendeu? Eu sempre que eu pego a Amora no colo, ou eu tô levando a Cel na escola, eu lembro dessa frase do meu pai, entendeu? Espera você ter neto. Eu acho que é uma sensação, eu fico muito emocionado sempre que eu falo disso. É uma sensação, quando os meus filhos nasceram, eu não tive uma sensação de renascimento. Uhum. É óbvio que foi
Cara, filho é um negócio que muda a muito vida legal, do ser humano. mas tem um lance de responsabilidade que fica pesado pra gente, Exatamente. não é? E é um Eu momento sou de responsável aprendizado, é um Isso. momento de muitas mudanças drásticas, né? Perfeito. Não são mudanças. A gente adora ser pai. Claro, né? velho, A Patrícia mas é não uma dá pra mãe. romantizar também, né? Exatamente. Então, quando eles nasceram, teve essa situação. Mas, assim, essa história de você renascer junto com a criança foi com a Amora. Porque a Cel também, ela chegou em casa, ela já tinha 6 anos. Eu não vi o nascimento da Cel, que é filha do Rafa, né? E Jojo tá com ela há 5 anos. Então, ela se tornou parte da família. Tá. Né? A Amora nasceu com a família. Você viu ela nascer? Então, cara, para mim foi um renascimento. Na hora que essa menina chegou, cara, eu comecei a repensar um monte de coisa, assim. E eu tenho levado muito esse assunto para minha terapia, para minha terapeuta, que eu adoro. E eu fico falando assim, às vezes eu fico achando que eu quero corrigir meus erros para acertar com a Amora. Perfeito. Né? Os erros que você teve como pai, agora como avô, como não quer... pai, como companheiro, como Isso. amigo, namorado. Aí, os erros da vida, né? Exatamente. Dá tempo ainda, Exatamente. né? Dá uma esperança. É isso aí, cara. E aí a Elaine fala assim comigo, Gustavo, puta, eu entendo, mas assim, não pensa nisso. Calma, não. né, Calma velho? lá. Mas você não tem calma, né, velho? É complicado. Né? Eu vejo que você quer dar uma desacelerada, mas eu acho que você não consegue. Não consigo, Elias, eu não consigo. Mas aí o que eu tô fazendo agora que eu acho muito legal, completando essa resposta? Tudo que eu tenho feito é para eu me preparar para estar ao lado da Amora íntegro. Né? Íntegro de cabeça, de saúde, de possibilidades que ela pode precisar, né? A Amora, ela é uma criança especial, né? Ela é PCD e ela tem uma ela tem uma condição raríssima, né? Porque ela não tem cura. Sim. Quando você tem uma doença, você tem a expectativa de uma curar. cura, né? A Amora não tem, então é uma condição. Isso. Cerebral, chamada lisencefalia, que é tão rara que você não tem um número de pacientes no Brasil para fazer um protocolo de tratamento. Doido, hein? É muito doido. Então é muito aprendizado, né? E aí eu fico pensando muito nisso, cara, assim, se essa menina com 15 anos precisar de ser carregada... Você falou isso. Eu quero carregar ela. Né? Se ela precisar se ela se comunicar através de uma linguagem que a gente vai ter que entender, quero me preparar para isso, entendeu? Então tudo que eu escolho fazer hoje tem a ver com essa possibilidade futura, né? Então os meus projetos de esporte, projetos de bem-estar, os programas que eu tenho criado, os roteiros que eu crio, tudo tem a ver com a possibilidade de eu envolver a minha perspectiva de vida com a Amora, né? Então acho que ela chegou para me impulsionar para uma próxima fase da minha vida, ainda mais legal do que a que eu já tive, sabe? Muito legal. Muito bom, Ziller. Vamos lá, agora eu preciso ir lá no início, né? Você nasceu em BH? Nasci em BH, Hospital Belo Horizonte. Sei. Família toda daqui? Família toda. Minha mãe nasceu em Sabará, minha avó é de lá, meu pai nasceu aqui, meus avós, confesso que eu não sei minha avó paterna, a minha avó materna é de Sabará. A minha avó paterna eu não sei onde ela nasceu, mas eu acho que foi Belo Horizonte. Meu avô nasceu aqui, e a minha família veio da Itália, né, por parte de pai e por parte de vó também. Legal, só que por parte de vó teve bem mais longa a história do que por parte de pai. Por parte de pai, eu sou a 3ª geração, para você ter ideia. Adelque Ziller. É meu avô. Isso, a Enciclopédia do Galo. Ele mesmo. Muito legal. Muito isso. bom. Esse é o seu avô que você conviveu. Esse é meu avô, exatamente, que é o pai do meu pai, né? E ele é a 1ª geração nascida no Brasil. Meu pai é a 2ª e eu sou a 3ª, né? E o pai dele, meu bisavô, ele é italiano, nascido na Itália, né? É muito doido a sua família, que são italianos que vieram, fizeram a enciclopédia atleticanos, se tornaram atleticanos. Pra você ter ideia, meu bisavô chegou no Brasil no final do século XIX. Caramba. Então nós estamos falando de 1890 e poucos. Foi quando acabou a escravidão e os italianos vieram para trabalhar. Para trabalhar muito, entendeu? Isso, trabalhar no campo. E aí meu bisavô, ele não chegou direto em Belo Horizonte. Ele se estabeleceu no interior depois que ele veio para BH. Muito entendeu? diferente. Ele depois, fundou Belo Horizonte, junto com a fundação. Ele veio no Curral del Rei, né? Sim, sim.
Porque tem uma outra geração que vem da Segunda Guerra, que não é esse que não caso. É, não. Meu avô veio antes. Ele veio antes do final do século porque ele estava inserido numa história um pouco tensa, que era Concílio de Trento, a separação da Igreja Católica. Vaticano, isso. Meu bisavô, ele era teólogo, né, um cara super estudioso, dava aula e falava 7 idiomas. A primeira tradução do latim de Divina Comédia do Dante Alighieri é dele para o português. Caramba, hein? Eu tenho essa edição lá em casa, Você tem? Lindo, tenho. Que Guardo com muito orgulho. Então ele veio por causa do Império Austro-Húngaro, Sim, que no final do século invadiu o norte da Itália. Isso. E aí ele se viu ali numa situação meio tensa. Ele era um intelectual, inclusive. Ele era um intelectual e picou a mula. E veio trabalhar com o que aparecesse aqui. Exatamente. Depois que ele conseguiu um posto no Colégio Isabella Hendricks, extinto Colégio Isabella Hendricks, e ele veio para cá como professor. Aí ele foi conhecido como professor João Ziller, né? Ele era um professor, assim, era um cara que a vida dele foi sempre a academia e dentro de sala de aula, né? Bacana. Daí, portanto, o Adelk Ziller tinha essa coisa de escrever sobre o Atlético, né? Pesquisar. O intelectual do Galo. Exatamente. Muito bom. Ziller, sua infância, como é que foi? Cara, eu nasci aqui, tive pouco tempo em BH logo assim que eu nasci, eu não lembro de Belo Horizonte até os 2 anos, de verdade. Lembro do que meus pais me contam, né? A gente morou ali na Rua Viçosa, moramos ali não sei aonde, cara, mas não lembro disso, né? Mas aí eu lembro que a gente foi para Salvador, eu era muito pequenininho, e meu pai logo foi para Salvador desbravar o mercado lá, ele era representante comercial, e foi para lá. Aí em Salvador a gente ficou 1 ano e pouco, 2 anos talvez, e aí eu lembro de Salvador, eu lembro da moça que ficava muito tempo comigo, porque mamãe fazia as coisas dela e papai trabalhava, e eu lembro muito dessa moça porque ela tinha uma ligação muito grande com a cultura afro-brasileira, afrodescendente, né? E ela me levava nos rolês todos, assim, né? Em terreiro, em não sei o quê. Então eu lembro das cores, lembro do cheiro. Eu tenho uns déjà vus, assim, de quando eu fui num terreiro com ela que me deram aquele colar que tem um significado todo, que eu não vou me arriscar a dizer o nome aqui, porque eu não vou... Tranquilo, né? sem problemas. Então, essa etapa de Salvador eu lembro muito, cara. Lembro... Mas o que eu acho legal é que eu lembro em sensações, em coisas gostosas, né? cheiro, né, cara? Assim, umas visões. Acho muito legal essas visões que eu tenho. Aí voltamos para BH e aí mudamos para Belém, cara. Seu pai foi trabalhar Meu pai foi trabalhar em Belém, em 1978. Caramba, velho. Era assim, cara. Transamazônica, abertura, não tinha nada lá. Belém era uma cidade muito, muito diferente do que é hoje. Tinha rua de serragem, muita rua de terra ainda. O hipercentro de Belém, que era, assim, quando a gente fala de uma cidade, de uma área urbana, a parte mais parecida com uma área urbana que a gente conhece hoje era o hipercentro de Belém. Quando você ia para espalhado, nossa, cara, era... Aí eu lembro de tudo, né? Porque foi uma infância maravilhosa, né? Fiquei lá 6, 7 anos. Muito tempo. Muito tempo. A gente voltou para BH, eu tinha 12, 13 anos, assim, né? Isso foi eu lembro que a gente voltou, tipo, na Diretas já. 84, 85, assim, né? 86 eu já estava morando aqui, fazendo escola. Sim. Né? Você estranhou muito Belo Horizonte? Eu vinha passar férias aqui. Boa. Então eu fui passageiro da Varig, da Transbrasil e da VASP. Nossa, cara. Né? Essa é a época. Então eu vinha muito, a gente passava férias de julho aqui e passava o fim de ano aqui. Mas eu lembro que eu era o primo exótico, sabe? Da minha galera, assim, eu andava muito com meu primo, o segundo primo mais velho, que era o Léo, e eu lembro que na turma dele que eu frequentava e era muito bem recebido, eu era o cara exótico, pô, esse cara mora em Belém, né, cara? Esse cara estuda em cartilha indígena, e, sabe, assim, mas eu lembro que eu não estranhei tanto porque eu tinha esse contato, eu era muito bem recebido. Você sempre vinha aqui. Isso, tá. Então eu vivi aquele período do bicicross, do BMX, da galera que rodava por causa da influência americana do filme do ET. Aí eu vinha pra cá, tinha uns grupinhos assim e tal. E em Belém também tinha, né, esses grupinhos. Mas foi uma infância incrível. Uma coisa que eu lembro muito de Belém é que
Lá, Elisa, eu não sei se você sabe, tem um zoológico que, na verdade, é um centro de pesquisa muito importante para o Brasil, chama Museu Emílio Gueldi. Não sei. Ele não é só um zoológico urbano, como também várias pontes de pesquisa da floresta amazônica, como também da Ilha do Cumbu, que é o início da floresta amazônica dentro de Belém. Cara, é um negócio incrível, assim. Sensacional, né? De primeiro, isso, hein? sabe assim? E sempre foi assim? Sempre foi assim. Desde a época que você morou lá? Desde a época que eu morei lá. Interessante. E isso, né? a gente era largado na rua, né? Eu com 10 anos de idade, 11, eu já ia para a escola pedalando. Ó, pra você ver. Imagina hoje uma criança de 10 anos, 11 rodando, anos. Né? A gente não deixa. Não, a gente não deixa. A gente é neurado com isso. Mas lá, minha mãe vai embora. embora. A gente fazia isso quando era adolescente. Aqui também. E eu lembro que eu tinha dias da semana que eu falava com a minha mãe, eu vou sair da escola hoje e vou para o museu. Eu ia para o museu, tinha o seu Francisco, que era o porteiro do museu, ele tinha um sobrenome que era o apelido dele, e aí ele deixava eu entrar, cara, sozinho. Que isso, sem responsável. Nada, E minha mãe passava lá para me pegar de noite, assim, quando o museu estava fechando. Que entendeu? legal, velho. Era muito legal. Aí tinha o tanque da ariranha, que é um animal muito típico da região, peixe-boi, Vitória Régia, as cobras. Boto cor-de-rosa tinha? Tinha o boto cor-de-rosa. Tinha as cobras típicas de lá, jiboia, sucuri. É interessante essa ideia de zoológico, que não seja só para prender os animais, né? Acho muito contemporâneo isso, assim, até hoje, né? Tem muito tempo que eu não voltei. Eu fui dar uma palestra lá, muito tempo depois, mas eu fiquei tipo 24 horas na cidade. Né? Bate e volta. Né? Bate e volta. Então eu desconectei da cidade. Mas eu tenho muita curiosidade, tem grandes amigos que moram lá, do que virou. Por exemplo, o Museu Emílio Gueldi é uma memória afetiva que eu tenho maravilhosa. Sim. Fez parte da minha educação, entendeu? Da minha... E eu não vejo ninguém falando, Ziller. Pois é. Até não sei se ainda existe, né? Não, existe. Sim. Eu só não sei se ele está aberto, largado, como é que ele está. Eu não sei como está. Sinceramente, eu preciso fazer essa pesquisa. Muito bom. Ziller, e a música? É na adolescência ali que você começa a tocar? Cara, não, música fez parte da minha vida há muito tempo. Meu pai e minha mãe gostam muito de música, escutam muito. E eu lembro, assim, memória afetiva também. Meu pai tinha um Opalão amarelo, que eu lembro dele me levando na escola, escutando uma fita cassete que ele tinha, que tinha, assim, as músicas que ele gostava. Né? Você lembra mais ou menos? Guilherme Arantes, Roberto Carlos. Sim, mais música brasileira. Não, só música brasileira. Dalton, lembra do Dalton? Claro que sim. Meu pai muito escutava estranho. muito estranho. Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes. Sabe, Fera Ferida do Robertão, Maria Bethânia cantando Fera Ferida, enfim. Isso que ele escutava. E nessa época eu não me conectava muito com isso, né? Sim. Hoje eu escuto, eu lembro das cenas e lembro com carinho. Memória afetiva sonora, né? Hoje eu reconheço a qualidade sonora do Guilherme Arantes, de um Roupa Nova e tal. Mas na época, para mim, isso era uma afronta. Meio pop, né? Meio brega até. Meio brega. Minha parada era rock and roll, hardcore, e o Guilherme Arantes era música de novela, né, Você tá doido. A quantidade de hit que o Guilherme Arantes tem. Mas ele é genial, né? Fazer hit, ele é genial. Então, desde cedo eu vejo meu pai escutando música. E meu pai toca violão. Ah, que bacana. E ele é autodidata. Sim. Então, ele desses caras que consegue escutar uma música que tem uma harmonia muito complexa, tipo, sei lá, 7 acordes para compor harmonia, e ele transforma aquilo ali em 3. E vai bem, entendeu? E passa, né? Sempre foi assim. Então, eu sempre vi ele tocando em casa, fazendo meu contato precoce com a música, né? Natural de eu ter me interessado, comecei a tocar violão, comecei a aprender, tive professor de violão. Quando a gente voltou para BH, a primeira coisa que eu quis fazer foi entrar numa aula de violão e baixo. É mesmo? Olha só. Lembro direitinho. Era um professor particular que ia na minha casa e que depois a banda dele gravou o jingle de uma campanha do meu avô. Não acredito. Para deputado estadual. Cara. É mesmo? Cara. Eu lembro direitinho. E eu fui no estúdio ver a gravação, que eu já tocava, eu queria ver. Para acompanhar, né? Para acompanhar. E meu professor que toca violão e baixo lá, nome entendeu? Deles, eu não lembro, não. Nome da banda também não. Não lembro. Eu sou capaz de cantar o jingle, mas a banda eu não lembro. O jingle, canta um trechinho. Agora vamos lá, vamos todos votar para deputado estadual. Adelk Ziller é um nome legal? Sensacional, cara! Era eles. E meu pai que escreveu a letra.
Então a gente ia lá no estúdio, era muito legal, Isso cara. te marcou também, Marcou, não. Cara, eu ficava pendurado no meu pai. Quando era coisa que queria fazer assim, que envolvia esse tanto de gente, criatividade e tal, eu era o primeiro. Eu era o cara que falava, não, eu quero ir nessa parada aí, né? Uhum. Eu acho que daí vem um pouco essa minha curiosidade de projetos, né? De se envolver em coisas coletivas, principalmente. Coisas que estão aí, que eu vejo que tem potencial, falta de repente ali um elo de conexão entre o grupo de pessoas que está fazendo legal isso, as aquilo pessoas ali. te procuram para isso. É. A gente está gravando hoje, no dia 4 de setembro, que Belo Horizonte está daquele jeito, com névoa e tal. E eu vi no seu Instagram hoje uma pessoa falando, Ziller, o que a gente pode fazer? Como é que a gente faz para se reunir? Você falou assim, estou pensando nisso. Isso eu aí. vi que você é bem tranquilo, assim, mas falando, segura aí que eu estou pensando. Exatamente, porque é isso, assim, a gente muitas vezes precisa entender a dinâmica, acho que essa é a palavra, Elias, para fazer essa conexão, né? Juntar esse quebra-cabeça. Porque as pessoas estão querendo, né, cara? As pessoas querem fazer projetos. Senão a gente perde energia também, né? Sai fazendo de qualquer jeito, né? Muito, né? E, pô, cara, a gente tem tanta coisa que a gente tem que resolver, tem tanta... se a gente pensar assim no micro, na sua rua, onde você mora, total, já tem pepino pra caceta pra resolver, né? Imagina numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, num país do tamanho do Brasil, né? E aí só vai ficando mais complexa a coisa, né? E essa coisa da complexidade é um tema na nossa vida, porque, bom, eu sou escalador de montanha de altitude, né? Numa montanha de altitude, que já é uma coisa muito difícil de fazer, uma escalada em montanha é difícil, se você complica, a turma morre. Entendeu? Então, ela tem que simplificar. Você tem que ter uma escalada simples diante da dificuldade que já é ela. Hoje, minha vida é muito assim, cara. Já é difícil pra caceta, então vamos simplificar as coisas. Uma tomada de decisão, quanto menos camada complexa, melhor, entendeu? Então eu fico vendo muito isso, assim. Antes de dar um palpite, eu reflito muito, porque o palpite tem que ser simples, cara. Você não pode jogar uma coisa para levar um problema para uma pessoa que já está no meio de uma confusão que você nem imagina às vezes, né? Eu falo isso muito com as minhas filhas e meu filho. Lá em casa nós temos a Joana, a Yara e o Matheus. Eles já são acima de 18 anos os três, né? E eu fico vendo que eles já estão vivendo essas coisas da dinâmica da vida, principalmente da vida com o estímulo moderno que eles têm. Então, antes de eu falar, cara, eu penso muito, Elias, porque uma fala de um pai que é muito conectado com eles pode matar um sonho, entendeu? Concordo Aí eu fico demais. Ali observando e tal, e de repente eu dou um toque, sabe? Isso é um exercício para você, né? Porque muito, você sempre foi uma cara. pessoa muito dinâmica, né? Sim. Então a gente tem que aprender a se segurar também um pouco. Muito mesmo. Legal, Ziller, vamos voltar lá. Na adolescência, você teve banda também? Como é que foi essa parada? Tive banda. Quando eu voltei para BH, eu fui estudar no Marista, e lá a gente montou a primeira banda. Era uma banda cover de Iron Maiden. E eu lembro que a gente tocava 2 músicas bem, o resto a gente não tocava nada. Bem assim, né? Isso, passava. Passava, né? A gente tocava Revelations bem, que era uma música do Peace of Mind, e tocava The Number of the Beast. Pronto, ganhou a plateia. Ganhou a plateia. Né? O que vier, tá valendo. Era isso. E a gente tocava ali no colégio, fazia os ensaios. Aí a vontade de ter uma banda cresceu nesse momento, né? Com 15, 16 anos. Então tive essa primeira banda. Depois na faculdade a gente teve uma banda cover de grunge. De grunge? O grunge era uma explosão 90, naquela época, né? Exato. Então a gente tocava Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Tocava essas coisas todas. E ali que foi a história que eu falei, cara, vou montar uma banda de composições próprias, né? Zipados. Que foi o Zipados. O nome tem a ver com o Ziller? Acho que não, né? Não tem. Na época existia um drive de guardar informação que chamava Zip Drive. Isso mesmo. Que você condensava dentro desse negócio X megas de informação, né? A ideia foi muito disso aí, de você ter um ambiente que você tem muita informação para passar para frente. Legal. E era o momento do rock aqui era em Belo Horizonte, era né? O renascimento do rock autoral, né? Isso, dos então anos você 90. tinha Cartoon, Isso. Concreto, tinha Anastácia, é. Calix, Omeriá, Omeriá, né? pô, adorava Omeriá.
Mary's Band, Virna Lise, Ragnarok. Ragnarok, poxa. Ragnarok era demais. Isso. Então você tinha uma cena meio underground aqui, tinha uma cena underground. As bandas de hardcore pra caramba, né? Demais. Na época, Cogumelo. O Cogumelo, nossa, era legal, né? Na época, já todas as bandas que surgiram junto com Sepultura continuaram nessa época, Chacal... Overdose, né? Isso aí. É muito legal. Essa época é muito boa. Muito boa. Aliás, é uma época que tem que ser retratada, cara. Alguém tem que fazer um documentário desse trem, né? Aí, Zile. Não é? Jogar pra você isso é até covardia, né? Mas vale a pena demais. Vale demais. Porque você pensa que não tinha nada em Belo Horizonte, assim, sabe? Antes de Skank. Sim. Claro, Skank, Pato Fu e o Jota Quest estouraram sim. aí. Mas tinha uma cena underground aqui. Pô, e essa galera fez muito barulho, né, cara? Fez. Foi muito legal aquela época. Você foi pra MTV, não foi? A gente tocou na MTV, a gente ganhou o Skol Rock. Isso. A gente chegou a participar do VMB. Eu toquei em São Paulo para 40 mil pessoas no Pacaembu, cara. Uau! Abertura do Iron Maiden, né? Do Bruce Dickinson. Mas, pô, tocamos para 40 mil pessoas, né, cara? Tava lá a gente... Que legal. Que vocês assinaram com gravadora? Não assinamos. Na época, teve perto, assim? a gente tava no selo da Skol Rock, né? Uhum. Que a gente lançou um disco com a música nossa, tava lá. E aí a gente tava muito próximo de assinar com a EMI. Olha. E aí não rolou. Quando não rolou, a banda deu uma estremecida, assim, porque acho que a gente depositou muita energia para esse negócio, né? Errado, inclusive, não devia ter depositado. E aí a gente lançou um último disco independente, mas quando a gente lançou esse disco, a galera já tinha outros interesses, inclusive eu. Já estava todo mundo assim meio que, vou mexer com isso aqui também, vou mexer com aquilo ali também. E aí a coisa foi esfriando, aí a banda se dissipou naturalmente, assim, sabe? Qual que era o seu interesse naquele momento? Eu estava começando a Aorta, que foi nossa empresa de promoção e entretenimento, com o Léo, né, que é meu grande amigo de vida. E aí a Aorta já estava ali com a ideia de fazer os bares, o movimento Balanço já tinha começado a surgir, né? E rolava uma grana. Zipados chegou a rolar uma grana, né? Mas sempre foi muita luta, né? Aquela época ali era... Mas assim, a gente chegou a fazer muita coisa legal, né, cara? Tocamos com Planet Hemp, Raimundos, Pedro Luiz e a Parede. O Pedro virou um super amigo nosso. Benegão hoje é amigo nosso por causa dessa época, né? Então, tocamos com Vulgo Tolstói, Ultraman, que é outra galera que a gente adora. Mas não rolou, né? Mas não rolou. Desconectou, né? É aí que surge a Rádio Savassi FM também, né? A Savassi estava começando. E aí eu te conheci mais de perto. Isso aí. Então, fala da Savassi FM. Pô, a Savassi foi demais, cara. Foi uma época que a gente tinha ali na 107, a Rádio Rock, a Rádio Educativa, a gente tinha um grupo de pessoas que estava fazendo muita coisa legal por BH. Né? E eu tinha um programa na 107 que chamava Espaço Livre. Boa. Que era um programa de bandas independentes. Então eu só tocava demo tape. Na época era uma... Demotape, o próprio nome é autoexplicativo, né? Então eu recebia as demotapes, na época não tinha internet direito, não tinha celular direito, eu ligava de telefone fixo pra galera para pegar informação. Perfeito. Né? Recebi uma demotape do Pogobol, que era uma banda de Curitiba. Pegava o telefone e ligava lá no telefone que tinha na fita. Isso. Alô, é a galera do Pogobol? Me conta mais sobre a música. Isso. Aí eu anunciava na rádio e tal. Produção, hein, cara? Da nossa galera, Elias, todo mundo tinha um programa na 107, né? Tinha a galera com programa de bate-papo, tinha o outro com programa de esporte, o outro com programa de black music, que era o Léo, que chamava Make It Funk. Aí tinha eu com programa de banda independente. E aí, de repente, a gente recebeu o anúncio que a rádio estava sendo vendida para uma igreja evangélica. Não lembro o que era na época, né? Vamos vender, que era aquele boom das igrejas comprando mídia com dinheiro que não paga imposto e tal. Era tudo muito fácil para essa turma, né? Que continua também, né, Zé? Continua até hoje. Esse modus operandi até se intensificou, né? Isso, exatamente. Se normalizou, ninguém fala nada, ninguém fala acha que é normal. É isso mesmo. né? Deixa quieto, tá tudo errado. Exatamente. Cara, quando a rádio foi vendida, a gente falou, cara, puta, onde que nós vamos tocar as músicas que a gente gosta, tocar as bandas que a gente gosta? Você já tinha formado? Eu já... deixa eu lembrar. Eu já tinha formado. Já tinha formado, né? Isso. Já tinha formado. E aí a gente falou assim, cara, você lembra da época das rádios educativas, rádios comunitárias? Estava nessa época. Isso mesmo. E a Rádio Favela... Vou só te ajudar aqui. 1998 sai a legislação regulamentando as rádios comunitárias. Então é isso. É isso, porque 1998. A Savassi é de 99. Isso aí. Né?
Então, em 98 saiu isso, e a gente era amigo do Misael da Rádio Favela. Rádio Favela, total. E aí a gente viu a Rádio Favela indo. E aí a gente chegava para o Misael e falava assim, cara, será que dá para fazer uma rádio educativa? Você é a voz da galera e a gente seria a voz dos universitários e a gente junto faz umas coisas juntos. E aí ele falava assim, cara, a ideia é boa e tal, mas eu não sei como fazer, eu já tô na minha batalha aqui. Tô na minha luta aqui, que é jeitão do Misael. Exatamente. Né? Falou, se vira aí, né? Se vira aí. E aí a gente conseguiu fazer uma... Eu não lembro direito qual foi... Aí o Léo que liderou, junto com o Vila, enfim, eu não lembro direito o que foi feito, mas a gente conseguiu uma concessão de rádio comunitária. Rádio comunitária, isso aí. E aí tocamos a Savassi. E aí levamos todos os programas da 107 para a Savassi. Você teve um programa na Savassi? Sim, era o Balacobaco. Exatamente. Exatamente. A gente fazia de sexta para sábado, de madrugada. Na verdade, a Rádio Savassi FM era uma rádio comunitária, mas a legislação permite um alcance muito pequeno para uma rádio comunitária. Tanto é que o Misael logo saiu fora desse papo de rádio comunitária, porque falou, velho, a transmissão é muito pequena, é 1 quilômetro quadrado. E eu lembro que a Savassi começou a fazer sucesso, a Savassi FM, e fazia promoção de eventos, e aí começou a vazar o sinal. E aí a galera ficou tensa. Aí veio denúncia. Não me lembro se era a Rádio 98, quem é que denunciou, teve um papo Cara, disso. a gente, no dia que teve a denúncia, que a gente estava, a rádio pegava praticamente ali na Centro-Sul toda, né? Eu lembro direitinho que eu cheguei na rádio e tinha camburão da Polícia Federal lá, cara. Né? E o Léo desesperado, na época a gente não tinha WhatsApp, não existia esse trem, né? E o Léo desesperado, eu lembro que meu cunhado, que tinha acabado de formar em Direito, foi para lá para nos ajudar. Eu me lembro disso. E aí foi uma correria, a gente teve que ir lá na Polícia Federal, na Rádio Agabaglia. Puta, cara, foi muito, muito estranho. Mas depois deu tudo certo. Mas eu me lembro de uma época que tinha que chegar lá, aí a gente fazia o programa até meia-noite, de sexta para sábado, e aí meia-noite tinha que sair do ar. Tinha que sair do ar, Entendeu? Ou seja, o sistema fez tudo para não funcionar. Tanto que a rádio ela foi inspiração para várias outras rádios que logo depois surgiram. Rádio Oi FM. A Oi FM é um caso. O Léo Prosa foi para lá. É isso aí. Né? E com aquela programação. Basicamente a mesma coisa, né? Era muito bacana aquela programação. Muito, cara. Muito. Eu adorava. A Rádio Savassi foi uma época boa. A gente fazia a Semana Mundial do Rock, você lembra? Sim. Diesel. Estourou em Belo Horizonte, óbvio que pelo talento deles, claro, né? Mas muito com o nosso auxílio, né? A Savassi tocava Diesel e eu falava dos meninos direto, a gente promovia show com eles, eles eram a figurinha carimbada dos nossos eventos, né? Então eu lembro direitinho que a gente fez um bem danado para a cena local, sabe? Foi. E eu acho que isso que foi o bonito, assim, por isso que a galera engajou, porque era a rádio da cena local, né? Da obra, dos eventos de hardcore, os eventos de punk rock, a galera que estava começando a fazer um rock autoral. A gente tocava as músicas e tocava igual a gente tocava banda grande. Então, Concreto entrava na programação com o mesmo peso de Rage Against the Machine, de Soundgarden. Sim. Né? Era a mesma onda. Era muito legal isso. Magic Bus. Bus. Michelle isso. Brook, né? Michelle Brook e a Graziele Mendes. Isso aí. E tinha a Hora Tupi, na hora do almoço. Hora Tupi. Que era só rock nacional. Era bom demais, cara. O Meriá tinha um programa, o rapaz do Meriá tinha, né? Do reggae. Total. Era muito bom. Eu adorava. Dali foi Movimento Balanço, logo em seguida? Aí o Balanço começou, a gente chegou a divulgar o Balanço na rádio, aí logo depois a rádio foi fechada, a gente não tinha mais para onde ir, e com o Movimento Balanço a gente já estava também o início da Horta, que foi a produtora que depois virou uma empresa de tecnologia, que foi o que me fez mudar para São Paulo e tal. Então foi nesse período ali, entre 2001 e 2002, que foi a mudança da rádio para a Horta / Movimento Balanço. Perfeito. Tinha os bares, CCCP. Isso. Não era? Aí o dinheiro do Movimento Balanço, a gente falou assim, cara, o Movimento Balanço pode ser que não exista daqui uns 2 anos. Sim. É um evento, é uma onda, né? Uma onda. Então bora pegar o dinheiro que tá dando e vamos montar nosso primeiro bar. E aí foi daí que a gente montou. O primeiro boteco foi o Graças a Deus. Aí a gente teve uma boate que chamava Demodê. Lembro. Depois teve o CCXP. Aí teve o Duke and Duke. Era CCXP. Não era CCCP, não. CCXP. Não, CCCP, desculpa. CCCP, não é? CCXP é o evento lá de São Paulo. É a Comic Con. CCCP, aí a gente teve o Duke and Duke, que foi a hamburgueria. E aí
Muito bom, E aí cara. vendeu tudo, aí saiu de tudo também agora e tá cada um também fazendo suas coisas aí. O Léo Prosa. É o Léo Prosa, Sensacional, um cara muito gente boa. É um dos meus, assim, meu amigo de vida, né? Que a gente se conhece desde... A gente tá com 50, a gente é de 74, fizemos 50 anos esse ano, e eu conheço ele desde os 19. Desde o Dom Silvério? Não, desde a PUC. Da PUC. Daí eu conheci ele na PUC. Tá. Que história... Ele estudava no Loyola, Uhum. e eu no Dom Silvério. E no Dom Silvério você fazia também esporte, não tinha? Pra caramba, cara. Sabe o que eu gostava no colégio? As Olimpíadas. O que eu lembro eram as Olimpíadas, assim. Dom Silvério tinha uma Olimpíada muito legal, que misturavam os grupamentos, né? Era uma escola muito grande, com muito aluno. Então você tinha ali 6 times de futebol de salão, 7 de vôlei, 5 de basquete. Handball, né? Que você jogava, eu era goleiro, cheguei a disputar intercolegial. Caramba, goleiro de handball toma bolada demais. Demais, cara. Só cacetada, né? Tem que usar uma saqueira, inclusive, né? Porque o pau quebra, né? O pau quebra mesmo. E aí, eu lembro direitinho, cara, adorava. A época de Olimpíada era a que eu mais gostava no colégio. Porque eu era goleiro do time de futebol, do time de handball, jogava vôlei. A gente podia escolher 3 esportes coletivos. Então, normalmente eu era vôlei, e futebol e handball. E a gente podia escolher um esporte individual, né? E aí eu lembro que vira e mexe eu ia pro atletismo ali. Mas era bom demais, cara. Nossa senhora, a época boa. E eu vi outro dia uma postagem sua no Instagram muito interessante sobre essa época. E você chamando a atenção assim, galera, olha, tudo bem, a gente se divertiu, mas a gente era meio bem tóxico. Não é? Eu frequentei a turma do basquete, que também... Sim. E até hoje as pessoas ainda não caem a ficha. Eu achei legal aquilo que você falou. Então, essa mudança geracional, Elias, é uma coisa que acontece de tempos em tempos, né? A gente não está inventando a história. Se você pegar as letras de música da Jovem Guarda, a Jovem Guarda reflete nas letras essa mudança geracional. Sim. Né? Tanto que tem um episódio maravilhoso da Jovem Guarda, que veio ao ar agora recentemente com o falecimento do Silvio Santos. Existia um programa na TV Tupi, se eu não me engano, que o argumento era um grupo de pessoas acusando uma outra pessoa famosa de alguma coisa. Caramba. E aí, nesse programa, tá o Silvio Santos como advogado de defesa, defendendo o Roberto Carlos. Que isso, que era acusado de estar mudando a cabeça do jovem, usando roupas coloridas, colares, cabelo longo. Né? E aquilo era uma grave agressão ao status quo. Isso. Uma ameaça ao homem tradicional, né? Então, olha para você ver, cara, o Roberto Carlos, na Jovem Guarda, nós estamos falando de década de 50, sendo defendido pelo Silvio Santos, velho. Num programa. Velho. Olha que maluquice. Um amigo meu postou isso outro dia, o Renato, que é documentarista. Eu falei, velho, você tem que fazer um documentário desse trem. Sobre isso. Isso, né? Hoje faria um sucesso enorme. Enorme. Não é? E eu acho que a gente tá vivendo essa mesma mudança. Né? O que aconteceu ali naquele momento, na década de 50, é o que está acontecendo agora. Né? Guardado as devidas proporções. Sim. E aí, cara, o homem que tem informação, estudou, tá antenado e tá vendo o que está acontecendo ao seu redor, que não tá preocupado com isso, tá de sacanagem com a gente. Né? Esse cara tá de sacanagem. Então é o que eu tento chamar a atenção para os meus amigos. Assim. Eu não sou aquele cara pelinha que fica no ativismo o tempo inteiro, batendo... Não, mas de vez em quando eu dou umas chamadas. Foi muito legal, porque você chamou a turma do esporte. E a gente realmente, assim, era muito machista e tóxico, cara. E não é da noite pro dia que nós vamos... continuar sendo assim, não precisa, né, velho? E cá entre nós, Elias, a gente continua sendo, né, cara? Claro. Que a gente presta atenção nisso, né? Hoje, eu e você, cara, eu presto muita atenção, porque eu não quero dar... Sabe, assim, eu tô muito preocupado com essa história, porque você machuca as pessoas. Isso mesmo. E, cara, machucar alguém não tá com nada, né? Todo mundo já foi machucado, né, alguma vez. Então, cara, basta você se lembrar quando você machucou. É isso aí. Né? Então, cara, isso é muito a vida das nossas filhas, né? Eu tenho 2 meninas, né, cara? Eu também tenho 2 meninas. Né? Aí é onde que pega muito também, né? E é legal porque as mulheres hoje se posicionam, né? Pô, cara, Na nossa época não se posicionavam. Era mais difícil. Era mais difícil, né? Assim, as mulheres se posicionavam, a gente tinha preconceito com elas. Eu tô vivendo essa transformação em casa. E acho tudo lindo, cara. Eu não reclamo de nada.
as porradas que eu tomo. Tomo porrada mesmo, cara. E eu errei muito, erro muito. Uma coisa que me incomoda, assim, eu entendo que eu sou visto na rede social como um cara bacana, né? Mas outro dia eu vi a Monja Cohen. A Monja Cohen é muito amiga minha. Ela, inclusive, escreveu o pós-fácil do meu livro novo. Ela outro dia falou uma coisa muito legal, assim. Ela falou, cara, não é pelo fato que eu sou uma monja, que eu estudei muito isso, entendo de espiritualidade, percebo essas nuances, que eu não erro. Eu não sou um ser humano perfeito, né? E ela falando isso, cara, foi muito bacana, sabe? E eu fico vendo a galera me colocando num lugar assim, que às vezes eu fico assim, calma, galera, não tem essa parada ainda, nem tanto, né? Nem tanto. Eu acho que a gente tem que dar as mãos e crescer junto. Mas não me coloca nesse lugar aí não, porque, bicho, não é esse cara. Legal, mas eu vou te colocar num lugar aqui agora inédito. Campeão de aeróbica. Fui campeão de aeróbica. Que história que é essa? Cara, olha só. Eu, quando voltei para BH, eu tinha uns 14, 15, 16 anos assim. A Patrícia, ela era dançarina de balé. Quem é Patrícia? Patrícia, minha esposa. Minha Você já namorava com ela? Já namorava com ela. Isso. Não, eu tava paquerando ela. Paquerando, isso. E ela era dançarina de balé. Na academia que eu malhava. E aí ela começou a fazer aula de aeróbica, e aí eu falei assim, cara, vou, mas eu gostei. Eu achei massa o Mas foi esporte. meio para aproximar, para paquerar. Começou assim, vou dar uma aproximada ali. Mas depois eu gostei e eu era bom, cara, porque o lance da aeróbica na época, eu não sei se esse esporte existe ainda. Acho que não. Confesso que acabou ali a febre. Mas era sensacional. E era muito próximo da ginástica olímpica. Isso mesmo. Então quem tinha boa elasticidade, fazia as piruetas e tal, e eu era esse cara. Porque eu tinha acabado de me formar em Kung Fu. Então eu conseguia dar pirueta, eu pulava de cabeça para baixo, eu tinha... flexibilidade, né? Tipo o Jean-Claude Van Damme. Isso, eu fazia aquelas paradas todas. Eu não esqueci o nome disso. Eu não sei. Tipo as aberturas de perna. Eu sei quando abre, nos filmes dele. Cara, eu fazia isso tudo. Eu tinha um alongamento muito forte. Ainda tem hoje, né? Tanto que quando eu vou nos eventos assim, que eu vou alongar, a galera fala, velho, você tem 50 anos de idade? Eu falo, tem, cara. Que legal, velho. E aí foi nessa época. Então eu comecei a aeróbica como uma forma de me aproximar da minha Patrícia, da minha musa, né? Isso. E aí eu gostei. E eu cheguei a ser campeão mineiro, né? Eu fui campeão mineiro de trio. Sim, nossa, difícil pra caramba. Era a professora e nós dois. E eu e o João, amigo meu. E a gente chegou a ganhar o Campeonato Mineiro. E tinha uma onda legal, porque a aeróbica tinha a música da moda, né? A gente foi com David Bowie. David Bowie? Aí eu lembro, aí já era influência musical. Olha. Porque as músicas que tocavam eram músicas assim... Puta, eu não lembro assim. Mas eram músicas ali, sei lá, axé e tal, nada contra, tá? Hoje também entendo a qualidade da parada. Bem, mas não era sua praia. Mas não era minha praia. Então eu lembro que David Bowie tinha acabado de lançar um disco, Modern Love. Essa foi a música, Caramba! Essa é uma coreografia muito boa. Uma coreografia de Modern Love, que foi a campeã de trio, na categoria trio desse campeonato específico. Campeonato Mineiro? Que barato. Você lembra dessa música, velho? Claro que eu lembro dessa música. E o David Bowie todo de terninho, cantando. Nossa, maravilhosa, cara. É um disco sensacional, né? O disco do David Bowie. Mas, ô Ziller, e aí, assim, essa coisa de ser campeão, né? Você não continuou a carreira, não? Continuei não, cara. Eu lembro que na época eu gostava muito de arte marcial, né? Ainda gosto. Né, eu voltei a fazer jiu-jitsu e gosto dessa parada. Aí na época eu entrei na onda do boxe tailandês. Lembro também. Então foi logo depois assim, eu estourei, aí tava no Kung Fu, aí cheguei a formar nos primeiros dans ali, né? Aí o Robinho, que era o meu mestre, mudou a academia de lugar, eu não lembro direito o que aconteceu, até me reconectei com ele recentemente, um beijo pro Robinho, adoro ele. E aí fui para a academia fazer a aeróbica, e aí veio a febre do boxe tailandês em BH, né? E aí o professor na época era o Olímpio, aí eu falei, cara, vou me entrar nesse trem aí. E fui pro boxe tailandês, fiquei ali, sei lá, uns 2 anos no boxe tailandês, depois já migrei pro Aikido, e aí começou a onda da banda, e já estava na faculdade, aí o esporte começou a se dissipar um pouquinho, porque na faculdade a gente ainda teve o time de futebol que chegou a ser vice-campeão da Taça de Prata da PUC.
Então a gente ainda tinha ali uma coisa de esporte no dia a dia, mas aí depois começou a se dissipar e eu me despluguei do esporte, entendeu? Aí durante um bom tempo o esporte não ficou na minha agenda. Legal. Zila, então vamos voltar para a Horta, né, que fez muito sucesso, e aí começa o empresário também, né? Como é que é esse momento aí? A Horta foi uma época boa porque a gente começou a aprender a fazer projetos e executar projetos com a empresa grande. A nossa empresa que a gente fazia mais projeto era Telemig Celular, que na época era uma operadora, né, que foi comprada depois pelo Grupo Telefônica, mas ela na época era uma das operadoras mais inovadoras do Brasil. Sim. Muita coisa que a telefonia celular depois expandiu em território nacional nasceu na Telemig. E a gente era muito criativo, né, cara? A gente era uma força criativa na cidade. Então ali a gente fez muita coisa, né? E foi quando a Horta ficou grande, assim. O Marcos Barreto estava lá na Marcos Barreto estava lá, a Elisa, Elisa, Franklin, o Christian Reed, o Ricardo Grau era o CEO. Saiu de lá o Alberto Blanco, que depois fundou a EFM e levou a gente, junto com o Flávio. Então, dali, a Telemig foi muito legal para a gente, foi muito generosa. Porque também a gente entregava. Sim. Né? Não era um favor, não era uma troca de favor. Esses caras são bons, traz os caras para cá. E aí, da Telemig, com essas coisas da Telemig, a empresa começou a se envolver com telefonia e começou a desenvolver tecnologia para plugar nas operadoras. Que foi quando a gente largou de mão o entretenimento, as festas e se dedicou a isso. Que aí a empresa virou uma empresa, vamos dizer assim, hoje ela seria uma startup. Isso né? mesmo. Na época não tinha esse nome, né? Qual que era o nome? Chamava a Horta. A Horta. A Horta Mobile. Isso, Mobile. Isso mesmo. E aí foi quando ela, para crescer, ela precisava do mercado de São Paulo e eu fui o sócio. Era eu, o Léo e o Fred, né? E eu fui sócio que falou assim, cara, eu vou para São Paulo, a gente traz sócios novos de lá para me ajudar e a gente traz mais uma galera para ajudar no desenvolvimento de software e vamos dar esse próximo passo e ver o que dá, né? Mas tinha que ir para São Paulo, né, Zila? Tinha que ir. Porque bateu no teto aqui, né? Bateu no teto. Hoje em dia, Elisa, a gente não precisa mais, cara. Porque o que aconteceu naquela época foi a internet, ela não tinha ainda esse poder de proximidade que tem hoje, né? Hoje você tem as salas de bate-papo, videoconferência. Cara, hoje, né? Tranquilo, né, cara? Em qualquer lugar do mundo você trabalha para qualquer pessoa. Só que naquela época a gente não tinha essa parada, não existia o Facebook ainda. Né? Não existia a rede social. Existia o ICQ. Era o ICQ, né? Nossa, ICQ. Era exatamente. Outra onda. Não. Né? E depois veio o Orkut, lembra do Orkut? Claro, claro. A gente é pré isso aí, né? Então, cara, naquela época eu te falo que se você quisesse crescer um pouquinho mais, você realmente tinha que pisar lá, fisicamente. Hoje não mais. E eu admiro muito as empresas que não fazem esse movimento, que mantêm a raiz nas cidades onde elas nasceram. Seja Belo Horizonte, Ipatinga, Valadares, Montes Claros ou qualquer outro lugar do Brasil, né? Aí você vai para São Paulo, vou para São Paulo, sua esposa, e já estava casado e os meninos, né? E aí, cara, aí é Babilônia, né? São Paulo é a Babilônia. São Paulo te engole, cara. Ela te engole direitinho. Mas você gostava, né, Zila? Cara, eu gosto, você era um cara muito gosto agitado. de projeto, né? Eu sou muito agitado. E tanto que eu não paro de fazer as coisas, né? Eu diminuí o volume de coisas que eu faço, mas eu não paro, cara. Eu gosto de fazer, eu me sinto bem trabalhando. Eu acho hoje, olhando em perspectiva para tudo que eu vivi em São Paulo, meu problema de saúde e tudo mais, eu acho que o trabalho não é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Tá? O trabalho é uma coisa importante, mas ela não é a mais importante. Durante bom tempo em São Paulo, ela foi a coisa mais importante para mim. E quando você considera o trabalho a coisa mais importante, numa cidade como São Paulo, é muito fácil disso te abraçar, te engolir, te mastigar e te cuspir todo fudido depois, desculpa o palavrão. Não, mas né? é isso mesmo. É isso que aconteceu. Então, essa vida, independente de onde você esteja hoje localizado no globo terrestre, ela é muito perigosa de você entrar, cara. Sabe, eu fico vendo a juventude hoje, essa história de querer ser bilionário antes dos 30, seguir uma cartilha de empreendedor. Eles têm um termo que fala high stake, saca? Umas coisas que eu falo, cruel, nossa, velho, é muito cruel.
É muito cruel. Você vê os outros fazendo e você quer também fazer. E aí você se espelha naquilo, você se compara. E aí, bicho, isso aí detona a saúde de qualquer pessoa, né? Quanto tempo você ficou em São Paulo? 6 anos, 5 anos vivendo com a minha família e 2 anos na ponte aérea. Sim. Mas aí, quanto tempo... O burnout, como é que foi isso? O burnout foi no meio de 2012 que ele foi diagnosticado. Tá. Mas eu já estava morando em São Paulo desde 2009 e indo, tipo, terça e voltando quinta desde 2008. Caramba, velho. Já estava nessa função. E aí, em maio de 2012, eu tive o episódio do desmaio, né? Eu tive um desmaio no trânsito. Onde que você estava? Eu estava na Avenida Cidade Jardim, que é uma avenida de São Paulo importante, assim, para entrar na Faria Lima, que é super famosa, né? Aí eu desmaiei. Você estava indo trabalhar? Eu estava voltando de um evento. Tá. Um evento que chamava Social Media Week, e que era um evento, na época, muito importante para as agências de São Paulo, para a gente, que a gente vendia muito produto para essa galera que frequentava. Então eu fui lá representar a empresa e estava participando de um painel. Eu não lembro agora o assunto do painel, mas era algo do tipo a importância da internet no futuro próximo, da social media no futuro próximo. Você foi de manhã, participou do painel? Tipo aí fiquei lá um pouquinho, troquei ideia com a galera, fiz a network e tal. E estava voltando para casa no fim do dia, assim, não lembro se era fim do dia, e aí desmaiei, dirigindo. Caramba, velho. E aí o carro bateu? Como é não, o cara que me socorreu, um motorista de táxi, ele falou que eu fui diminuindo o carro. Né? Eu não lembro também, porque foi um episódio que teve aquela perda de memória recente, né? Mas ele fala que eu fui diminuindo o carro e simplesmente parei no meio da rua, assim. Sim, e ele estava atrás de você. Estava atrás de mim. Tá. Aí ele parou o carro, me pegou meu celular, aí já tinha Facebook, essa época, né? Já tinha tudo. Ligou para o número de emergência, que é da Paty, falou com a Paty o que estava acontecendo. Eu não lembro agora se foi com a Paty, mas sim, é porque eu não lembro do episódio, entendeu, Elisa? As pessoas que me contam, né? E aí fui para o hospital, ele me levou para o hospital. Ele me levou para o hospital. A Patrícia estava com os meninos, deixou os meninos como amiga nossa e foi para ver o que estava acontecendo. Fiz os exames, recebi alta, mas cheio de diagnóstico e de... O que tinha nesse diagnóstico? Cara, assim, ó, meus exames de sangue, eu guardo os exames de sangue, porque eu comparo com os de hoje, né? Eu acho mó barato. Exame de sangue meu era um negócio assim, que esse cara tá morto, né? Para você ter ideia, eu cheguei a bater colesterol acima de 400. E um colesterol decente de um ser humano tem que estar abaixo de 200, né? Meu triglicérides... Seu colesterol já estava ruim antes desse burnout? Estava ruim antes desse burnout. E você continuou... Já vinha, né, e tal. Eu era pré-diabético, meu triglicérides todo errado, índice de vitamina D completamente surreal, baixíssimo, quase em estado de anemia. Eu dormia cansado, acordava exausto. Cara, por que você não fez nada, Zila? Cara, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, cara. É muito difícil de responder, cara. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu acho um absurdo quando a gente trata esses assuntos achando que é fácil, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo hoje, com as minhas meninas, alguns momentos que as amigas ou elas ficam sabendo de alguma relação abusiva, né? Uma relação que o homem bate na mulher, que o homem agride a mulher. E a primeira pergunta que a gente faz do ponto de vista do tiozão é: por que você não fez nada? Você não saiu fora disso. Por que você não saiu fora? E é difícil, cara. É a mesma coisa quando você tem uma pessoa com depressão mais aguda, né? Por que você não acorda feliz? Por que você não sai disso, né? É muito difícil de explicar, cara. E por mais que você entenda que você está nesse momento, que você precisa de ajuda, quem está vivendo ele, está vivendo e tentando, cara. É difícil você sair da história, né? E eu lembro direitinho que tinha momentos que a Patrícia chegava para mim e falava: cara, você sabe que você está errado, você sabe que você está forçando aqui e tal. E no fundo você sabe, mas você não consegue, sabe? Sair disso, né? É difícil, cara. Hoje eu fico pensando muito a respeito. Eu escrevo sobre isso, eu converso muito com a minha família em terapia, trato isso, né? Mas eu ainda não tenho uma resposta, porque é um tema complexo. Nesse tema não tem simplicidade. Uma coisa que eu posso falar para você, Elias, é que a pessoa que tem o esporte
na agenda consegue lidar com esses momentos da vida com mais facilidade. A pessoa que não tem o esporte na agenda toma ferro maior, né? Que foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse mantido o esporte na minha vida... Você gostava, né? E que eu gostava, talvez eu teria passado por essas situações mais tensas de uma forma mais leve. Mas não. Hoje eu vejo a importância do esporte. E quando eu falo esporte, cara, não é alta performance. Não é você se tornar o Usain Bolt, o Guga, a Rebeca Andrade. Não é, porque essa turma é a turma, a nossa inspiração. Isso. Né? Que não é fácil também a vida dessa turma. Que não é fácil a vida dessa turma, não tenha dúvida. Quando eu falo esporte, cara, é o movimento do corpo. Alguma atividade física, né, Zília? Cara, não é? Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, que tira o carro da garagem para comprar pão, e a padaria fica no quarteirão do lado, cara. O cara tira o carro da garagem aqui, dá uma volta no quarteirão, para aqui, compra o pão e volta para a garagem. Sabe qual que é o problema nosso, cara? A gente não entende a nossa locomoção sem o carro. O carro, ele está tão na nossa cabeça, e olha que eu sou patrocinado por uma marca de carro, e eu falo isso com a galera. Eu entendo a importância do automóvel. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o automóvel não pode ser a coisa mais importante da nossa vida. De novo você está falando. Entendeu? Não pode, Quais são as coisas mais importantes da nossa vida, né? Você precisa andar, cara. Não pode ser o trabalho, não pode ser o trabalho, não pode ser o automóvel. Não pode ser a rede social. Entendeu? E a gente faz o automóvel ser a coisa mais importante da nossa vida. Então hoje, o que você vê numa metrópole como Belo Horizonte? 99% dos carros com uma pessoa dentro. E aí o cara fala que a culpa é da ciclovia, que a culpa é do transporte coletivo, que a culpa é do sei o quê. Cara, não tem condição de você melhorar o trânsito de uma metrópole se você não colocar o carro como uma ferramenta. Colocar o carro no lugar do carro. Do carro. O carro é uma ferramenta. Isso, ele foi criado para isso. Para isso. Ele não é a coisa mais importante do transporte, né? Mas é o status quo, é o Roberto Carlos lá da década de 50 que a gente está falando. Isso. Então o cara que tem o carrão dele, ele não quer disputar espaço com a bicicleta. Ele quer atropelar a bicicleta, cara. Entendeu? E é essa mudança que a gente precisa fazer. Porque essa mudança melhora a saúde do cara que tem o carrão. Melhora a saúde da mulher do cara que tem um carrão. Entendeu? Melhora a saúde de todo mundo, cara. A cidade fica mais silenciosa, a cidade fica menos poluída, a cidade fica mais acessível para todo mundo, a cidade fica mais fácil de ônibus passar nela, né? Fica menos estressado. Fica menos também, estressado. Né? É tanto benefício, né? Que, cara, é isso, assim. Então, linkando isso com o que você me perguntou lá do por que eu... É difícil, cara. Tá. Né? Você acredita em Deus? Cara, o Elias... Nunca respondi essa pergunta diretamente. Ninguém responde ela direto, é muito difícil. É assim, cara, eu acredito que a gente tem uma... Eu não acredito em Deus criador. Tá? Do tipo assim, Deus que criou o mundo. Não, isso eu não acredito. Eu acho que isso aí não é isso. A parada não é essa. Mas eu acredito que a gente tem uma energia provada pela ciência, inclusive, de... química na Terra, de natureza como Deus. A gente tem uma série de energias que estão fluindo ao nosso redor, que isso sim é um poder maior. Tá? Isso é um poder maior. Mas não é um tiozão de barba sentado numa nuvem, olhando pra gente e dizendo assim, faça isso e não faça aquilo. Esse Deus eu não acredito. Tá? Mas se você virar para mim e falar assim, o ecossistema da natureza é um Deus, esse eu acredito para caramba. Que é muito o que o Ailton Krenak fala e muito o que os povos originários fazem. Exatamente. Né? Essa galera sabe das coisas. E esse Deus manda recado. Esse manda recado. Esse aí eu acredito pra caramba, cara. Esse aí eu acordo e espiritualmente converso com ele. Você tenta conectar ali, né? Tento me conectar. Quando eu subo a Serra do Curral, que é o ícone da nossa cidade, eu subo conectando, cara. Porque aquilo ali, para mim, tá mandando um recado, né? Então, eu trago muito... meio que como os andinos veem, né?
se você pega a Cordilheira dos Andes e o povo que habitou aquilo ali, não é num passado tão longo, Machu Picchu é recente, né? Uhum. Então, se você pega os incas, eles acreditavam em deuses, mas em deuses que eles conseguem ver. Olha que bonito isso. Então, o cara vê a lua tá lá, esse é um deus. O cara vê o sol, esse é o deus sol. O cara vê a água, esse é o deus água. O cara vê a terra, essa é a Pachamama. Então, esse deus eu acredito, né? Agora, cara, eu não acredito num ser que não acredito nesse Deus assim da religião, do jeito que a turma fala que dita regra, que faz isso senão você vai para o inferno. Esse aí eu não acredito, não. O Ziller, você é um montanhista também, né? Você está sempre em montanhas, né? Tem alguma coisa de espiritualidade na montanha para você? Tem muito, cara. A montanha é uma deusa, né? O Everest, por exemplo, é uma deusa para os nepaleses e para os tibetanos, né? Machu Picchu é uma deusa para os peruanos que vivem ali, né? Eu brinco que a Serra do Curral devia ser uma deusa para o Belo Horizontino e para a Belo Horizontina, né? E é uma deusa, mas a gente não quer... A gente trata a montanha como um objeto. Isso. Né? A Serra do Curral é um objeto. Né? Que me serve ali para explorar, tirar minério. E tal. Objeto, né? Ou então para ficar olhando, trazer turista, botar lá o letreiro. Letreiro, né? As coisas, né, cara? Inacreditável. Mas é isso, assim. E aí, quando você sente essa energia desse povo que mora ali, que trata o lugar com uma espiritualidade super avançada, aí é outra história, né? Você pega um cara que mora lá, que, por exemplo, segue o budismo sherpano, que é uma religião que tem lá. Na verdade, tem gente que não trata o budismo com religião, né? É outra parada. Mas tudo bem, budismo sherpano. O cara olha para a terra, para o rio, para a geleira congelada com um respeito, Elias. Sabe? Velho, é inacreditável, cara. Se você fala assim, puta... E você sente isso lá. Eu falo nisso até arrepio. A energia. A energia. Você sente. Não tem como você tem que respeitar isso. Muito. Muito. Quando você está escalando, você tem que respeitar isso. Pra caramba. Muito mesmo. Eu acho que a natureza é um Deus. Sabe? O centro da Terra é um Deus. Quando um vulcão cospe lava, é um Deus. Isso eu acho que é um Deus. Eu acho que a gente se desconectou disso. É interessante, Ziller, porque a Igreja Católica, ela põe a sua igreja, o seu templo, no lugar mais alto da cidade. Não é à toa. Com os incas foi isso, né, cara? Isso. Eles construíram as igrejas em cima dos templos. E quando você pega o topo dos mundos, tem a cruz católica lá em cima para dizer a gente que manda, né? Isso é muito triste, cara, porque não deveria ser assim. Né? A religião é uma coisa para você se doar espiritualmente e não para você virar um fantoche de alguma coisa, né? Eu acho lindo a Igreja Católica quando ela é a do padre Júlio Lancelotti, quando ela é a do... Opção preferencial pelos pobres, você né? Entendeu? A teologia da libertação. Entendeu? Né? É lindo, a essência, né? A essência é essa, né? O Papa Francisco, inclusive, é um cara que eu sou super fã. Tem seus defeitos, cara, mas eu também tenho. Monja Coen, né? Aquilo que a gente fala, Monja Coen, falando. De Deus, não me vendem como eu não sou deusa, né? É isso. Então, assim, eu acho que é um cara que está tentando fazer algo diferente, né? Então eu respeito muito essa galera. Tem muito evangélico que hoje é uma religião que está no centro do debate, porque virou um braço político virou um braço militar, né? Mas tem muita gente muito massa, claro. Cara. A igreja evangélica, o movimento nasce dos protestantes que protestam contra os católicos. Que estavam vendendo pedaço no céu. É isso. É muito bonito o início. É o protesto. O budismo, né? O espiritismo, cara. Sensacional. É maravilhoso. As né? religiões afro têm uma ligação com a natureza. Você tá doido, aí. Né? Disso que você está falando aí. É maravilhoso, né? Então isso eu respeito muito. O que eu acho que perde a mão é quando isso vira militarismo. É quando isso vira uma crença que não importa o que você pense, Elias. Porque eu tô certo e eu que tô certo. Sim. Então ou você se submete à minha certeza ou eu vou te eliminar. Aí, meu amigo, não conversa comigo. Aí não conversa no sentido assim, eu até tento dialogar, mas assim, é esse Deus aí que eu não acredito. Esse Deus aí tá por fora, eu não curto ele não. Vamos continuar falando da Serra. Você está agora com um projeto do Instituto da Serra do Curral. Que história que é essa, Ziller?
quando eu voltei para morar em BH em 2014, né? Eu subi a Serra do Curral lá na década de 80, final da década de 80, início de 90, com 15, 16 anos, pelo cabo. O famoso cabo que muita gente lembra. Acampava na Pedra do Urubu, Sim. passava os apertos todos lá, coisa que a gente não pode fazer hoje em dia, que dá problema mesmo. Dá ruim. Dá ruim. Mas eu tenho um carinho pela serra e quando eu fui escalar o Everest, os meus treinamentos na pandemia eram... era o meio que eu tinha, era a Serra do Curral, porque estava todo mundo dentro de casa e eu falava, cara, a serra está fechada, eu vou treinar lá, né? Porque eu vou escalar o Everest, cara, eu preciso treinar, né? Então eu deu tenho... certo. Deu certo. O treino funcionou. O treino funcionou. Né? Eu tenho um carinho muito grande, porque a serra fez parte de um projeto importante na minha vida, né? Então, quando eu voltei a morar em BH, eu me reconectei com a serra desse jeito, de usar ela com respeito e com esporte. E aí você lembra da Trilha da Crista, né? Que ficou aberta há muito tempo. Quando eu voltei, tipo assim, 6 meses depois ela foi fechada. Eu cheguei a fazer a trilha aberta com monitor, com guia. Bom, aí, cara, a gente começou a falar, cara, vamos lá, mineradora irregular, mineradora que não tem licença ambiental, sim, mineradora que facilita um monte de coisa, porque tem um monte de mafioso que é dono. Não, trabalhando de madrugada, escondido. Cara, uma confusão, assim, né? Surreal. Né, confusão, né? Coisas que a gente não consegue entender. E aí, recentemente assim, um pouquinho pré-pandemia e depois com a pandemia, a gente ficou pensando assim, cara, uma das coisas que a gente tem que fazer é voltar a ocupar a serra. Porque talvez dessa forma a gente ajude o Ministério Público, os políticos de Belo Horizonte, as instituições de Belo Horizonte que querem barrar essa mineração que não faz o menor sentido na Serra do Curral mais, ocupando. A população está usando. Boa. Né? E aí o Instituto Serra do Curral veio dessa necessidade. Assim. A gente fundou para reabrir a Trilha da Crista, que junta o Parque da Serra do Curral com o Parque das Mangabeiras. Você entra pela direita, faz a trilha e desce lá. Fazer essa reabertura junto com ativação em educação, em bem-estar e no impacto ambiental que gera, né? Porque você vai proteger aquela região. E esses 3 tripés, esse único tripé, são as 3 verticais do Instituto. Então tem uma área de educação que vão ter os cursos online e os cursos para escolas públicas no local, que a gente fala de aula em campo. Isso, ótimo, ocupar. Isso aí com a molecada de 10 a 13 anos. Aí a gente tem a vertical dos eventos e do bem-estar, caminhadas ecológicas, caminhadas cata-lixo. Essas são muito legais, Essa é muito legal, muito cara, legal, né? Muito massa. Muito legal. Prova de trail run, né? Que a gente vai fazer umas provas de vertical run, de trail run passando por ali. E a gente tem a vertical do impacto, que é o que a proteção da terra significa para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte com quase 3 milhões de habitantes, né? O que essa proteção quer dizer? A gente vai ter 2 estações meteorológicas lá em cima que vai monitorar o clima da serra para comparar com o clima da cidade. E cientificamente mostrar para a população, olha isso aqui, ó. Olha o que essa deusa faz pela gente. Não, o bairro Anchieta já é mais frio que o centro da cidade. É isso aí. 2 graus, né? Tem essa história, né? O Mangabeiras que está ali do lado é mais frio. Então, ocupar com as pessoas para tentar ver se a mineração não ocupa mais ainda. Né? E a gente tem ali não entrar mineração nova e retirar as que estão irregulares. Isso, perfeito. Né? Que a justiça não dá conta. É muito poder envolvido. Então é por isso que as pessoas... Muito ameaça, legal. Né? Muito legal. Tem ameaça, inclusive. Sim, né? sim. Tem gente foragida da justiça que ia ser presa e fugiu do país, né, cara? Olha o nível do negócio. Olha o nível do negócio. E aí a justiça não pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. E se você vai no sindicato das mineradoras, as mineradoras que têm CNPJ de verdade, que tem o dono não, desculpa, o CEO, né? E tal, estão preocupados com isso. Estão preocupados com isso. Velho, é o negócio entendeu? deles, né? Entendeu? Porque assim, como assim, né? Então, aí nós temos um problema a resolver. Tá. Problema a resolver. Eu achei muito interessante também, outro dia que você colocou no Instagram, rebatendo uma colocação de uma pessoa, que agora meteu o pau na ciclovia da Afonso Pena,
todo mundo mete. Tem gente até com, né, como é que é? Eu esqueci o nome, marreta para quebrar Para tudo. quebrar a ciclovia. E aí você falou assim, olha, esse projeto não é da cabeça de um prefeito, não. Esse projeto foi feito por engenheiros, arquitetos, pessoas da área. Houve uma discussão, ele não é de qualquer jeito. Vamos aproveitar esse espaço para você explicar isso melhor. Eu acho que tem uma coisa que nos últimos anos no nosso país ficou muito ruim, que é a percepção da massa de que funcionário público não presta, sabe? E, de verdade, quem faz o nosso país girar, quem faz as cidades do nosso país acontecerem, não é o prefeito. Porque o prefeito muda de 4 em 4 anos. Quem fica é o funcionário XYZ. Só que o funcionário público recentemente está demonizado, né? Então, vamos lá. Um projeto e você não é funcionário público e nem eu sou funcionário público. E é isso aí. Um projeto de mobilidade urbana, hoje, no mundo que a gente vive, que está acontecendo o que está acontecendo no Brasil agora, com queimadas criminosas que, no momento que a gente está vivendo de seca, viram 2 vezes mais graves do que está acontecendo, com fumaça gerada na floresta amazônica de queimada, chegando no Sudeste por causa da barreira da Cordilheira dos Andes. Isso tudo a ciência explica. Eu não estou falando nenhuma bobagem. Não é teoria da conspiração, nada disso. Nada disso, tá explicadinho pra gente. No momento que o mundo está atravessando o que está atravessando, que a gente está com os problemas que a gente está... Eu não consigo entender como que uma cidade não se preocupa com isso, né? Então, quando Belo Horizonte vem um camarada com uma marreta, ou alguém dizer que a ciclovia não deveria estar ali porque nenhum ciclista passa, eu costumo dar exemplo de Governador Valadares, cara, de Ipatinga, que tem malha de ciclovia maior que Belo Horizonte, de São Paulo, que é uma megalópole que vai ter 1.000 quilômetros de ciclovia, e lá você se locomove de bicicleta para onde você quiser, tá? Aí você vira para mim e fala assim, mas o número de ciclistas de São Paulo comparado com a população de São Paulo é ridículo. Cara, não é esse o tema. O tema é preparar nossas cidades para o que está por vir. E por isso a gente precisa de ciclovia. Por isso a gente precisa de moradia popular. Por isso que a gente precisa de teto verde. Por isso que a gente precisa proteger a serra. Então o que me dá agonia não é o debate sobre se tem que ter ou não tem que ter a ciclovia. O que me dá agonia é a cabeça pequena de um protecionismo de um estilo de vida que não vai valer mais daqui em diante, Elias. O estilo de vida que a gente tem vai dar merda, velho. Esse estilo de vida não vale mais. O que não quer dizer que você tem que vender seu carro e andar o resto. Não é isso. Não é isso, entendeu? Você vai continuar podendo ter seu Porsche, seu não sei o quê, sua caminhonete. Só que a sua caminhonete 4x4 biturbo com não sei o quê, vai ter que conviver com a bicicleta, cara. Entendeu? Vai ter que conviver com o cara andando, com o transporte elétrico, com o público. Então o que me dá agonia é o cara da caminhonete ou a mulher da caminhonete, que eu sempre enfrento de forma atenciosa, generosa, essa turma que tem essa crença, né? Eu sempre tento dialogar, mas me dá agonia, porque eu fico pensando assim, cara, não é possível, sabe, assim, a gente não está querendo eliminar a existência desse estilo de vida, a gente está querendo colocar em perspectiva uma outra coisa. Outra possibilidade. Né? É muito doido, cara, eu não consigo entender, sabe, eu fico triste mesmo, assim, o candidato aí que, com a marreta lá, sabe, cara, o da marreta é um negócio muito... pitoresco demais, pitoresco né, demais. Mas os outros condenam, a grande maioria condena a ciclovia da Afonso Pena, porque dá voto. Isso, né? É o prefeito atual que fez. Isso, que fez. Não então, é o prefeito contra. atual. É um grupo de funcionários públicos e terceirizados que estão há 20 anos estudando o projeto. Então, quando a pessoa propôs o centro da Afonso Pena para ter uma parte da ciclovia, ela não tirou da cartola. Ela não virou e falou assim, eu acho aqui mais bonitinho. Não, ela fez projeção 3D, ela fez projeção de trânsito, ela estudou, ela foi para a Alemanha, foi para São Paulo, foi para o Governador Valadares, sabe? Aí vem uma pessoa legisladora e fala assim, não tem que ser no centro, tem que ser ali.
Aí eu falo assim, ó, velho, não dá, né, cara? Não tá, você tá de sacanagem. Nós estamos há 20 anos discutindo esse trem, tá aprovado no plano diretor e você tá querendo falar agora que você não é contra porque tinha que ser no passeio de lá? Me dá um tempo, né? Menos, né? Menos, né? Não dá. Tipo assim, você pode enganar outras pessoas, mas a mim você não vai me enganar. A mim você e eu vou me posicionar aqui. Total. Isso, total, eu vi entendeu? isso. É isso, cara. Assim, eu não sou bélico. Sim, Você me conhece, Elias. Claro, eu não sou uma pessoa bélica, né? Eu não sou uma pessoa da fricção. Eu sou uma pessoa do projeto, cara. Mas eu quero você fazer tem as coisas personalidades, né, Sim. Zílio? Então isso é... Então, agora, assim, Belo Horizonte é a cidade que eu escolhi para viver. É a cidade que minha neta Cel estuda e é a cidade que minha neta Amora vai viver, né? Então, meu amigo, agora vocês têm um ativista para a cidade, né? Um cara que tem opinião sobre uma Belo Horizonte que vai ser legal para todo mundo, porque se ficar legal para todo mundo, vai ficar para mim também. Agora aguenta o vovô. Agora aguenta o vovô. Se ficar legal só para mim, não vai ficar legal para todo mundo. Isso. Então é o inverso, né? O caminho inverso, né? Então eu sou a favor do carro, eu sou a favor da bicicleta, tudo bem. Eu sou a favor da Serra do Curral, eu sou a favor de teto verde, eu sou a favor dos parques de Belo Horizonte, eu sou a favor do transporte coletivo, de você andar, de você ter desconto no IPVA se você colocar teu carro na garagem, isso, né? E não andar com teu carro. Sou a favor disso tudo. Agora, não dá para ser contra a ciclovia, cara, numa cidade como BH. Tá. Zílio, buzina do Chacrinha. O que ou quem você buzinaria, Zílio? Ó. Eu vou subverter essa coisa, cara. Porque quando você fala isso, eu acho que você está colocando em perspectiva uma coisa que eu não curto, né? Mas não precisa. Eu vou falar para quem eu buzino de alegria. Boa. Sabe quem fez isso? Maria Eulália, do Comida de Boteco aqui. Ah, legal. Eu buzinei e ela foi no positivo. Então, assim, fica à vontade. O que eu hoje estou muito engajado e que eu fico muito feliz mesmo é de ver que tem uma geração que entendeu as mudanças do mundo, sabe? Então, essa geração que muita gente chama como a geração mimimi, a geração que não gosta de trabalhar. Na minha época não era assim. Na minha época eu apanhava e não morria. Isso. Sabe olha essa só, coisa? Eu tô aqui até hoje. Exatamente. Mas você acha que você tá bem? Exatamente. Você deu certo mesmo? Exatamente, cara. Então, essa geração que está jogando pra gente uma perspectiva de vida que pode ser diferente, que o trabalho não é a coisa mais importante, é uma coisa importante, que o carro não é o transporte mais importante, é um transporte importante, essa geração eu bato palma. Boa. Essa aí eu sou fã também. Eu sou fã, cara. E tenta aprender com eles. Demais, cara, demais. Um exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte. Nossa. Essa geração, a nossa geração não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Nem preocupava com isso. A gente ia pra fora e pronto. Né? Eu sou folião do bloco da bicicletinha. Isso. Elias, velho, é bom demais. Às vezes eu sou chamado de tiozão no bloco da bicicletinha e é um lugar que eu aceito tiozão com orgulho. Boa. Sabe? Tem lugares que eu vou que se a pessoa me chama de tiozão, vai dar ruim. Agora, no bloco da bicicletinha, pode chamar, porque lá eu tenho orgulho de estar lá e de... Exatamente. É isso. Exatamente. Boa. Tiozão, e a Globo? Pois é, nova fase, né? Que eu acho que tem a ver com essa história de eu me preparar bem para receber o que a Amora vai precisar, né? E o nome do programa é isso tudo, né? Viver para Valer, né? Então eu estou convidando pessoas para me ensinar coisas que eu não sei, principalmente dessa geração que vê a vida sob outra perspectiva, né? E eu quero tentar mostrar para a audiência, para a população de Minas Gerais, o programa hoje está em Minas Gerais, né? Na Globo em Minas, e está no Globoplay para o mundo inteiro, gratuitamente, inclusive. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil consegue ver. O que eu estou tentando mostrar para essa geração é que o mundo mudou e dá para a gente viver para valer nesse mundo novo aí, nesse admirável mundo novo, né? E poxa, Marina Senna, que foi uma das minhas entrevistadas, ela falou coisas que eu nunca tinha pensado a respeito, né? Por exemplo? Por exemplo, eu perguntei para ela se ela tinha algum dilema com grana, né? Porque ela ficou muito grande. A Marina tá com grana, cara. Sim. Se deu bem, prosperou, tá com dinheiro no bolso. Ela fala, eu sou rica, né? Ela olha e fala, hoje eu sou rica. E eu falo assim, Marina, você tem medo de perder? Né? E tal.
E aí ela fala que esse medo dela perder é uma coisa ruim, que realmente quando você pensa muito nisso, você fica parada para viver de verdade, viver para valer. Mas ela fala uma coisa tão bonita, Elis, que ela fala assim, eu não tenho medo porque eu já não tive nada e eu sei viver com nada. Entendeu? E ela me dá essa perspectiva com 27 anos de idade, né, cara? Sabe? É. E aí, também, a idade também não tem muito a ver hoje em dia mais, mas você entendeu todo o contexto? Ela, uma mulher muito legal, empoderada. Veio do Vale do Jequitinhonha. Veio do Vale do sabe, cara? Né? Ela veio e falou assim, cara, eu já não tive nada. Então, para mim, tá tudo bem também, porque eu sei viver com nada. Entendeu? Então, assim, esse tipo de perspectiva, que é uma coisa que, para mim, cara, faz todo sentido. Porque o mundo hoje precisa de mais Marina Senas e menos Gustavo Ziller. Só que o mundo hoje vai ter cada vez mais Gustavo Ziller, porque nós vamos viver mais tempo. É verdade. E aí eu quero saber de você, se você se preocupa com isso. Você acha que a sociedade está preparada para os idosos? Não, cara. E você sabe que a gente já tem mais pessoas acima de 50 anos na nossa sociedade do que menor, né? Essa curva ela é natural, né? No mundo vai acontecer isso. Eu acho que a gente não está preparado. Esse é um outro tema que a gente precisa de verdade endereçar, né? Porque sistema previdenciário, plano de saúde, né? Essas coisas as cidades, calçadas, isso aí. Os carros, essas pessoas, né? Vai ter que endereçar isso tudo, né? Então acho que o mundo hoje não está preparado para essa curva de envelhecimento, de uma forma geral. E aí eu acho que a gente, falando da perspectiva nossa, né? Isso é uma coisa que a gente não conversa na sociedade brasileira, né? A gente hoje olha para o velho como obsoleto, né? Uma figura de 80 anos hoje é obsoleta do ponto de vista massificado da opinião, né? Então isso é uma coisa muito grave, cara, que a gente precisa mudar. As pessoas mais interessantes que eu conheço, deixa eu pensar aqui, Elias, as pessoas mais interessantes que eu conheço não faziam a menor ideia do que eles queriam da vida até uns 30 e poucos anos. 40 anos de idade. Trabalhava ali na operadora tal, na mineradora tal, tá ali trabalhando, mas não faziam a menor ideia do que de verdade vieram fazer nesse mundo até os 35, 40 anos de idade. Então a vida de verdade, o brilho da vida, tá muito nesse próximo período, cara, né? Então a gente precisa entender isso, precisa aprender com isso. Eu hoje com 50 anos, e com a Amora me mostrou, eu renasci, cara. Eu renasci de um jeito que essa pergunta para mim, ela diariamente é respondida em ação, sabe assim? Eu de fato estou entendendo o meu papel em Belo Horizonte, com os meus amigos, com a minha família e tal. Agora, a coisa demora mesmo, cara. Sabe? É agora que eu tô entendendo. Agora que eu tô assim, velho, é isso. É isso aqui. Agora tudo tá fazendo sentido, né? Antes você tá ali meio que no piloto automático, você tá fazendo as coisas e tal. Então, cara, eu te falo, 100% das pessoas que eu tenho profunda admiração e vontade de sentar para tomar um café tiveram esse eureka na vida depois dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, cara. Não é antes disso. Então, geração aí, Z, a turma que está com 25 anos para menos, calma, vai dar tudo certo, sacou? Cara, a vida está começando, né? A gente vai passar do 100, cara. Então, como que nós vamos passar do 100? Deitado numa cama, sentindo dor pra caramba. Resmungando, xingando todo mundo. No meu tempo era melhor. Não, né, cara? Eu não quero isso aí, não. Ô Ziller, você é a favor da legalização da maconha? Eu sou, cara. Eu sou a favor porque eu tenho uma experiência própria, né? A gente tratou minha sogra com maconha medicinal. Minha sogra tem uma artrose severa e hoje ela consegue assinar um cheque por causa do tratamento. Quantos anos ela tem? Tia Cecília tem 79, Sim, 78, 79. Né? Então eu vi isso acontecer. E a outra coisa que eu vi acontecer é que a neurologista da Amora é uma das maiores prescritoras de maconha medicinal do Brasil. Para convulsão, para salvar a vida de ser humano, para mal de Parkinson, para demência. Né? E a minha neta Amora hoje toma remédio químico anticonvulsional por causa da idade dela, não pode errar com ela, né?
Mas a neurologista já falou, cara, a gente vai fazer a transição para maconha medicinal. Então eu te pergunto, como que eu posso ser contra? Sem problema nenhum, né, para você. Né? Você entendeu o meu conheço contexto? Pessoas que usam escondido da família, só uma pessoa da família só que leva para a pessoa mais velha e ela nem sabe que é maconha, que se souber ela não usa. Ô, Elias, olha o meu contexto, cara. A minha sogra e a minha neta têm que usar. Uhum. Como que eu posso ser contra? Sacou? Eu hoje sou patrocinado por um carro elétrico e eu sou patrocinado por uma marca de bicicleta. Como que eu posso ser contra a bicicleta e a bike elétrica? Uhum. E o carro elétrico? Entendeu? O mundo é esse hoje. O mundo que está posto para a gente hoje é de uma transformação para que ele não acabe em chamas, em guerras, em coisas que a gente não quer, ninguém quer. Nem o mais negacionista quer isso, né? Então, cara, como que eu sou contra a legalização da maconha? Eu não posso ser, cara. Porque está salvando a vida da minha neta. Vai salvar a vida da minha sogra, vai fazer minha sogra chegar nos 100 anos. E salva a vida de um monte de gente. E cá entre nós, eu sei de um monte de político que tem filha, mãe, que usa a maconha medicinal. Que, na verdade, é a maconha. E outras pessoas usam de forma recreativa. É isso, vem isso da mesma raiz, em alguns momentos entendeu? Também. Então, assim, cara, é claro que eu ssou a favor, claro, entendeu? Nossa, Ziller, você é muito... Não, não sou, cara. Minha neta, velho. Vocês estão falando com a minha neta, sacou? Estão falando com a minha sogra. Esse argumento é muito bom, viu, Ziller? Pô, cara, não dá, entendeu? Você é um cara muito inteligente. Não dá, cara. Eu vejo essas discussões, esses temas, são temas que a gente devia estar pensando em outra coisa. Mas é sensacional você criar um argumento a partir da sua neta e da sua sogra. Isso é muito legal. Isso desarma muita gente. Ah, desarma, mas é a mais pura verdade, né? São fatos, né? Se eu virar para você e falar assim, não, eu sou contra. Pô, então temos um problema. Porque sua neta vai precisar usar daqui 2 anos. E aí? Temos um problema. Ah, eu sou contra a ciclovia da Afonso Pena. Temos um problema, porque você é patrocinado pela Swift, cara. Uma das marcas de bike mais importantes do Brasil e do mundo. Então você é contra uma ciclovia, sendo que tem uma marca de bike que te dá uma bicicleta para você disputar uma prova de 1000 quilômetros e falar o tanto que a bicicleta é importante na tua vida. Não dá mais. Não dá mais, cara. É muita incoerência, né? É demais. Tem Tudo condição. bem, às vezes quando a gente é incoerente, mas tem um claro, limite, né? Tem um limite. Tem limite para tudo, né? Legal, Ziller. Querido, muito obrigado. A gente podia ficar aqui mais 2 anos, né? Com certeza. Nem falei de Londres. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Ziller, obrigado. Boa Eu que agradeço, sorte, viu, cara? Força. E assim, cuidado para não acelerar demais. Tá? Para não entrar Às vezes eu fico vendo você e vendo um monte de projeto. É. Então, sabe, acho que sua neta vai te ajudar a desacelerar. Isso aí. E qual que é o nome, o apelido dela mesmo? Pote-pote. Pote-pote. Bonitinho demais. Viu? Bonitinho, né? Muito bonito. Parabéns. É uma viu, figura. Cara? Obrigado, cara. Muito Tchau, tchau. bom. Beijo para todo mundo. Ótimo. Gente, chegamos ao final. Mais um papo com Elias, né? Na verdade, querido Gustavo Ziller, maravilhoso. Está nas redes sociais, procura. Está na internet, está na Globo e por aí vai. Mas estava aqui com a gente. Muito bacana mesmo. Horizontes abertos, viu, gente? Esse é o objetivo nosso. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei.